Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre cristianismo na África do Sul. É sobre esse país que a gente vai falar hoje, esse país que fica no continente africano, no extremo sul do continente africano. Nós vamos falar um pouco sobre a realidade de cristianismo nessa nação africana. Ok? Nós vamos falar sobre quais protagonistas que levaram o cristianismo nesse país, quais países, né, se envolveram nessa ideia de levar o cristianismo e quando isso aconteceu. Ok? Sobre isso que nós vamos falar. Então, como sempre, aperta o sininho, dá like, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Você que não é inscrito, inscreva, tá bom? Assim você vai ajudar a ranquear nossos vídeos, ok? Para que possa chegar também para mais gente, ok? Estou fechando aqui porque está um pouco vento, né? Muito bem, então, gente, é isso. Nós vamos falar de cristianismo na África do Sul. Você sabe qual é a religião predominante na África do Sul? Bom, você que respondeu religião africana, tá errado, tá? Você que respondeu cristianismo, parabéns, está certo. Muitas vezes nós confundimos, ok? Achamos que todos os países do continente africano, eles têm religião africana, de matriz africana, como religião predominante, ok? Isso até acontece em alguns países, mas não acontece em todos os países. No caso da África do Sul, religião predominante na África do Sul é cristianismo. 70% dessa população, ok? 70% da população desse país, eles são adeptos ao cristianismo. Só que são cristianismo em diferentes vertentes, tá? Na vertente tradicional até pentecostal, tá bom? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, quando chegou o cristianismo nesse país? Vamos lá. Bom, a forma predominante, como acabamos de falar, de cristianismo na África do Sul, a forma predominante, gente, de cristianismo na África do Sul, novamente, é o cristianismo protestante, tá? Cristianismo protestante. Por quê? Porque países que colonizaram a África do Sul são países tradicionalmente protestantes. É caso de Holanda e Inglaterra, ok? Que vão ocupar esse território e levaram consigo também a fé cristã. Pois nós vamos ver daqui a pouco desdobramento de realidade cristã nesse país, ok? Então, desde sempre foi o cristianismo protestante na África do Sul. A partir de 1652, franceses e holandeses, na sua grande maioria de linha protestante calvinistas, eles vão se estabelecer no país, ok? Primeiro você vai ter holandeses, franceses, depois ingleses na África do Sul. Por quê que teve essa corrida de todas essas grandes potências na época de ocupar a África do Sul? A África do Sul sempre foi um território, além de ser estratégico, do ponto de vista geográfico, para alcançar a Ásia, Índia, aquela região, também leva para a América e Europa. Segunda questão, o mais importante, é um país muito rico de minérios. A África do Sul é rico em ouro, platina, diamante, várias outras riquezas, ferro e várias outras riquezas minerais nesse país. Quando chegaram colonos ali, e além de mais, o clima desse país é clima temperado mediterrâneo, ok? Então, é um clima muito parecido de alguns países da Europa. Então, diferentemente do resto da África, que é um clima extremamente quente, nessa região o clima é temperado mediterrâneo. Muito bem, então isso vai encher os olhos de colonos europeus, exatamente para eles ocuparem aquele lugar. Primeiro foram holandeses, como nós falamos, depois franceses e ingleses. Mas vamos ver que depois quem vai conquistar o território vai ser ingleses, porque eles travaram guerra com holandeses e eles acabaram ocupando estrategicamente todo o território sul-africano. Beleza? Então, os primeiros pastores evangélicos que chegaram na África do Sul chegaram ali mais ou menos em 1665, sendo que nesse período não havia nenhum interesse deles evangelizarem povos nativos. Chegaram, ocuparam e junto com eles chegaram pastores. Mas naquele momento eram pastores que iam lá para... o foco deles era colonos europeus que agora ocuparam a região. Então não tiveram nenhum interesse em alcançar povos nativos africanos. Isso não foi interesse deles, ok? Bom, isso aí por vários fatores que nós não vamos discutir aqui. Tem outros assuntos que a gente vai discutir daqui a pouco, ok? Bom, embora primeiro trabalho missionário nesse país vai acontecer, mas só que vai acontecer em 1737, ou seja, um século depois, um grupo de moravianos, de irmãos moravianos, que vão com o foco de alcançar esses nativos africanos. Ou seja,
Um século depois, só um século depois, os irmãos moravianos, missionários moravianos, vão com foco de alcançar esses missionários, esses nativos sul-africanos. E assim aconteceu. Um século depois, ok? Muito bem. Bom, a predominância de protestantes nesse território sul-africano tem uma explicação óbvia. Durante esse período, como nós falamos, de ocupação até tomada de posse desse território, foi ocupado pelos europeus protestantes, na sua maioria, ingleses e holandeses. Em 1805, após a trajetória marcada pelos vários atritos, vários conflitos armados, inclusive, entre ingleses e holandeses, para ver quem dominasse o território sul-africano, os ingleses acabaram vencendo. Ok? Então, agora a colonização majoritária da África do Sul ficou pelos ingleses. Então, mais uma vez, é uma nação de cunho protestante, ok? Então, é um país protestante. Então, razão pela qual acabaram se estabelecendo oficialmente a religião protestante, ou seja, o cristianismo protestante nesse território. Só que, ao longo do tempo, o que vai acontecer? Nesse período, vai chegar também, depois de ingleses tomarem posse oficial de vencer os holandeses e ocuparem oficialmente a África do Sul, então estabelecendo o cristianismo protestante, muito tempo depois vai chegar também missionários alemães, missionários franceses, missionários de diferentes países, com o intuito também de levar o cristianismo nesse lugar, ok? Ocupar e estabelecer também a fé cristã nesse lugar, ok? Então, dentro da população de origem holandesa, se estabeleceu então a forma bastante diferente de outro tipo de cristianismo reformado, com cunho, com cultura holandesa. Em 1850, por razão doutrinária, essa denominação dividiu-se, a denominação holandesa que originalmente vai ocupar a África do Sul, depois vai se dividir, vai se espalhar em diferentes tipos de igrejas que prevaleceram até hoje. Bom, só que, gente, prestem atenção aqui. Aconteceu um fato muito, muito interessante que nós vamos ressaltar aqui. Um fato que esteve na raiz de apartheid que aconteceu na África do Sul, que foi vivido na África do Sul. Gente, o que é apartheid? Apartheid é uma política de segregação racial na África do Sul que foi oficializada em 1948. Mas quem começou com a política de segregação foi a Igreja Protestante Holandesa, ok? É muito triste falar isso. Nós cristãos, nós nos entristecemos muito saber que o apartheid, o sistema de segregação racial, ele começou com cristãos dentro de uma igreja. É triste falar isso, mas é bom que vocês saibam. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas vezes, quando a gente fala de apartheid, as pessoas não sabem o que é isso. Então, apartheid é sistema de segregação racial. Brancos segregaram negros sul-africanos no seu próprio país de origem, ok? Ou seja, um desenvolvimento separado. Negros andaram por outra avenida, por outras habitações, por outra região, mas eles não podiam se misturar nos mesmos trens, nas mesmas cidades. Ou seja, os negros foram confinados em lugares mais desvalorizados, lugares mais afastados da cidade, e violar essa lei significa crime. Então, razão pela qual Nelson Mandela foi preso e condenado para prisão perpétua. Ele ficou 27 anos, como a luz e a verdade sempre vencem, ele acabou sendo libertado e hoje acabou virando presidente, e hoje na África do Sul não existe segregação racial. Mas toda essa segregação racial que vai ser oficializada politicamente na África do Sul começou dentro de uma igreja. As igrejas protestantes holandesas, quando eles começaram a crescer na África do Sul, muitos negros foram alcançados. E eles estavam na mesma igreja, frequentavam a mesma igreja. E a igreja holandesa, protestante holandesa, decidiu segregar, expulsar negros por serem negros. Alguém pode dizer, mas por quê? Por serem negros, ok? Foram expulsos das igrejas porque eles não podiam mais frequentar a mesma igreja com os brancos. Razão pela qual foi se criando ao longo do tempo igrejas minúsculas, né? Igrejas filiais pequenas de uma determinada denominação para negros frequentarem. Ok? Então isso começou lá atrás, muito na década aliás, no século XIX e vai até século XX. Só em 1948 que vai ser oficializado politicamente essa segregação. Negros foram mortos, foram perseguidos, ou seja, os europeus saíram da Europa, dominaram um país, ocuparam um país que era de negros,
colonizaram, dominaram lugares estratégicos, lugares que tinham riqueza, ponto estratégico, exploravam a riqueza desse país e de repente excluíram negros, começaram a segregar negros. Então, é muito triste, mas nós temos que passar isso para frente, porque nós sabemos que muitas pessoas não sabem sobre esse fato. Tudo isso começou no seio da igreja, no meio do próprio cristão. Gente que se diz salvo, conhece Jesus Cristo, povo que diz que não se faz acepção das pessoas. Eles cometeram barbaridade na África do Sul, segregaram, expulsaram negros da igreja e criaram outras igrejas afastadas, minúsculas, para que negros ali se entendessem, ok? Foi isso que aconteceu. É muito complicado. Ainda hoje, sim, nós temos de uma forma tácita, nós temos esse tipo de comportamento de uma forma mais sutil, mas nós sabemos que existe. Razão pela qual sempre eu falo sobre isso aqui nesse canal, chamando a atenção. Nós não mudamos nada. Existem tecnologias, avanços na ciência, na medicina, em várias áreas, mas a mentalidade do ser humano não mudou ainda. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. Nos Estados Unidos nós tivemos, na Guerra de Secessão, fiz um vídeo aqui falando sobre isso, na Guerra de Secessão, povos do Sul, de Confederação do Sul, que perderam guerra civil americana com estados do Norte, eles criaram um movimento de exclusão e de perseguição de negros e de morte de negros, chamado Ku Klux Klan. Eles perseguiam negros, matavam negros, queimavam negros. Qual é o viés disso? Viés de que os negros fizeram parte, apoiaram o povo do Norte que venceram a guerra. Então eles começaram a perseguir, mas o fundamento de tudo isso é racismo, é a segregação racial que aconteceu e apoiado pelas lideranças cristãs, lideranças religiosas cristãs no sul dos Estados Unidos. Isso aconteceu também na África do Sul, própria igreja que começou a política de segregação. Os negros então foram expulsos das igrejas que os brancos frequentavam e agora estão confinados às igrejas pequenas filiais das mesmas denominações, mas nas periferias. Só nesses ambientes eles podiam ficar, ok? Então racismo não começou. Racismo conhecido na África do Sul como apartheid, que é uma segregação racial, não começou em 1948, mas começou décadas atrás, quando os negros foram expulsos das igrejas frequentadas pelo branco, ok? Muito bem. Então, esse movimento de expulsão de negros nas igrejas ficou conhecido como Didact Reformed Church Act, ok? Negando os negros a condição de membros das igrejas protestantes, principalmente protestantes holandeses. Depois ingleses também vão fazer isso. Bom, para alocar um grande número de negros e mestiços e indianos também que migravam muito para a África do Sul, que se convertiam ao cristianismo, foram criadas pequenas denominações, pequenas igrejas, direcionadas só para essas etnias, gente. Antes mesmo de se tornar lei nacional, que acabou virando apartheid, já existia nas igrejas. Ok, gente? Então, na África do Sul, durante transcorrer aí de século XX, também não só vai se estabelecer igrejas tradicionais, como presbiteriana, calvinistas, igrejas tradicionais reformadas, também vai se estabelecer forte movimento das igrejas pentecostais na África do Sul. Então, ali essas igrejas não só se estabeleceram, como depois vão crescer absurdamente. Hoje você vai ter um grande movimento, um grande número de igrejas pentecostais na África do Sul, ok? Vindo exatamente no meio dessa realidade toda. Então, as raízes do pentecostalismo vai ficando cada vez mais sólida na África do Sul, tornando uma grande força de cristianismo sul-africano, contando nos dias atuais com aproximadamente 10% mais ou menos de cristãos, ou seja, da população sul-africana, ok, gente? E assim então, dentro das igrejas evangélicas, por exemplo, de origem britânicas, alemães, também rolou muitos preconceitos com o povo sul-africano. Não só com holandeses, como povos, depois igrejas alemãs, igrejas inglesas que vão se estabelecer também, eles vão trabalhar nesse caminho de protestantismo holandês, de forte preconceito com crentes, irmãos negros sul-africanos que vão ser discriminados também no meio dessas igrejas, ok? Então, ficou claro, então, nessa breve introdução, nessa breve história que a gente está fazendo aqui sobre cristianismo na África do Sul, o papel do cristianismo, notadamente o cristianismo protestante, gente, na consolidação do regime segregacionista da apartheid, foi fundamentado no cristianismo, a igreja, ok? Igreja protestante holandesa, depois alemã, depois inglesa também,
vai abraçar essa forma de segregação de negros, ok? Então, colocando essa questão histórica, qual é a população, qual é o número hoje de cristãos na África do Sul? Gente, pasmem, na África do Sul, a religião predominante é a religião cristã protestante. 70% de povo sul-africano são cristãos protestantes, ok? Entre eles, entre tradicionais e pentecostais. Esses últimos tempos tem crescido bastante igrejas pentecostais, ok? Crescido absurdamente, gente, perdão, tem crescido absurdamente essa vertente pentecostal que chegou depois das igrejas tradicionais. Na África do Sul, na década de 60 e 70, houve um grande avivamento nesse país, ok? Muitas pessoas dos Estados Unidos, da Europa, até aqui do Brasil, viajavam para a África do Sul para entender, conhecer um pouco desse movimento avivacionista que aconteceu nesse país, porque cresceu tanto o número de cristãos, cresceu tanto o número de cristãos, tanto reformados como cristão protestante, que em um determinado momento houve um grande avivamento ali na África do Sul, que conseguiu alcançar praticamente todo o território nacional, e hoje você chega na África do Sul, existe um movimento enorme ali de cristãos que tem crescido a cada dia, ok? Depois da África do Sul, nós vamos ter um outro país no continente africano também, que teve um grande avivamento décadas atrás, que é Nigéria, ok? Então, esse aí é o aspecto geral de cristianismo na África do Sul, lembrando que a África do Sul hoje, cristianismo protestante é a maior religião, seguido religiões africanas e até islâmicos e hinduísmo também por conta de migração de indiano na África do Sul, islâmicos ali também que migram para aquele país mais massivamente. A África do Sul é um país cristão protestante, ok? Você que nos assistiu até aqui, dá like, aperta o sininho, nos dá aquela força para que esse vídeo possa ser ranqueado e alcançar mais gente. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.